Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, ok? Vamos dar continuidade dentro dos conhecimentos interdisciplinares. O item, a intermediação entre a linguagem verbal e não verbal no processo de constituição do texto / discurso. Nós já vimos no último vídeo o discurso direto e o indireto. Agora vamos para o discurso indireto livre, ok? Pessoal, então já vou começar com uma citação aqui do Graciliano Ramos, ok? No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Não se conformou. Devia haver engano. Ele era bruto. Sim, senhor. Via-se perfeitamente que era bruto. Mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito àquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? Graciliano Ramos, Vidas Secas, ok? Então, neste texto, duas vozes estão misturadas, a do narrador e a de Fabiano. Não há indicadores que delimitem muito bem onde começa a fala do narrador e onde se inicia a do personagem. Não se tem dúvida de que o período inicial está traduzido à fala do narrador. A bem verdade, até não se conformou, início do segundo parágrafo. É a voz do narrador que está comandando a narrativa. Ok? Na oração devia haver engano, já começa a haver uma mistura de vozes, sob o ponto de vista das marcas gramaticais. Não há nenhuma pista para se concluir que a voz de Fabiano é a que esteja sendo citada, sob o ponto de vista do significado, porém, pode-se pensar numa reclamação atribuída a ele. Tomemos agora esse trecho. Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Pelo conteúdo de verdade, é pelo modo de dizer, tudo nos induz a vislumbrar aí a voz de Fabiano ecoando por meio do discurso do narrador. É como se o narrador, sem abandonar as marcas linguísticas próprias de sua fala, estivesse incorporando as reclamações e suspeitas da personagem, a cuja linguagem pertencem expressões do tipo bruto, sim senhor, e a mulher tinha miolo, até a repetição de palavras e uma certa entonação presumivelmente exclamativa confirmam essa interferência. Para perceber melhor o que é o discurso indireto livre, confrontaremos uma frase do texto com a correspondente em discurso direto e indireto. Discurso indireto livre. Estava direito aquilo? Discurso direto. Fabiano perguntou: está direito isto? Discurso indireto. Fabiano perguntou se aquilo estava direito. Ok? Então, o discurso indireto livre, discurso direto e o discurso indireto. Essa forma de citação do discurso alheio tem características próprias, que são tanto do discurso direto quanto do indireto. As características do discurso indireto livre são: não há verbos de dizer anunciando as falas das personagens. Estas são introduzidas por partículas como que e se, nem separadas por sinais de pontuação. O discurso indireto livre contém, como o discurso direto, orações interrogativas, imperativas e exclamativas, bem como interjeições e outros elementos expressivos. Os pronomes pessoais e demonstrativos, as palavras indicadoras do espaço e de tempo são usadas da mesma forma que no discurso indireto. Por isso, o verbo estar
do exemplo acima ocorre no pretérito imperfeito e não no presente, está, como no discurso direto. Da mesma forma, o pronome demonstrativo ocorre na forma aquilo, como no discurso indireto. Muito bem. Então, pessoal, aqui a gente observou características do discurso indireto livre, ok? Agora, funções dos diferentes modos de citar o discurso do outro. O discurso direto cria um efeito de sentido de verdade. Isso porque o leitor ou ouvinte tem a impressão de que quem cita preservou a integridade do discurso citado, ou seja, o que ele reproduziu é autêntico, e como se ouvisse a pessoa citada com suas próprias palavras e, portanto, com a mesma carga de subjetividade. Essa modalidade de citação permite, por exemplo, que se use variante linguística da personagem, como forma de fornecer pistas para caracterizá-la. Sirva de exemplo o trecho que segue, um diálogo entre personagens do meio rural, um farmacêutico e um agricultor, cuja fala é transcrita em discurso direto pelo narrador. Então bora lá, pessoal. Um velho bronze apontou em farrapos a janela aberta o azul. Como vai, Slebel? Sua bênção. Cheio de doenças, sim senhor. De dores, de dificuldades, sim senhor. De desgraças. O farmacêutico riu com um tímpano desmesurado. Você é o Brasil, depois indagou. O que você, ô Slebel? Tô precisando de uns dinheirinho e dos genô. Meu arrozinho tá bom. Tá encanando bem. Preciso de uns mantimento para colheita. O senhor pode me arranjar com o salim? Depois eu vendo o arroz para ele mesmo. Você é sério, Slebon? Sou sim, senhor. Quanto é que deve pro senhor pro Inhô Salim? Um tiquinho. Então, o texto de Oswald de Andrade, Marco Zero, ok? Quanto ao discurso indireto, pode, pode ser de dois tipos, e cada um deles cria um efeito de sentido diverso. Discurso indireto que analisa o conteúdo. Elimina os elementos emocionais ou afetivos presentes no discurso direto, assim como as interrogações, exclamações ou formas imperativas. Por isso, produz um efeito de sentido de objetividade analítica. Com efeito, nele o narrador revela somente o conteúdo do discurso da personagem, e não o modo como ela diz. Com isso, estabelece uma distância entre sua posição e a da personagem, abrindo caminho para a réplica e o comentário. Esse tipo de discurso indireto despersonaliza discurso citado em nome de uma objetividade analítica. Cria, assim, a impressão de que o narrador analisa o discurso citado de maneira racional e isenta de envolvimento emocional. O discurso indireto, nesse caso, não se interessa pela individualidade do falante, no modo como ele diz as coisas. Por isso é a forma preferida nos textos de natureza filosófica, científica, política e etc. Quando se expõe às opiniões dos outros com finalidade de criticá-las, rejeitá-las ou acolhê-las. Então, pessoal, tenho agora falar do discurso indireto que analisa a expressão. Serve para destacar mais o modo de dizer do que o que se diz. Por exemplo, as palavras típicas do vocabulário da personagem citada, a sua maneira de pronunciá-las e etc. Nesse caso, as palavras ou expressões ressaltadas aparecem entre aspas. Veja este exemplo de Essa de Queiroz. Descobria, de repente, uma manhã, eu não devia trair Amaro, porque era papa do seu Carlinhos, e disse-o ao abade, fez corar os 64 anos do bom velho. O crime do padre Amaro. Ok? Imagine-se ainda que uma pessoa querendo denunciar a forma deselegante com que fora atendida por um representante de uma empresa tenha dito o seguinte: a certa altura ele me respondeu que, se eu não estivesse satisfeito, que fosse reclamar para o bispo,
e que ele já não estava nem aí com tipinhos como eu. Em ambos os casos, as aspas são utilizadas para dar destaque a certas formas de dizer típicas das personagens citadas e para mostrar o modo como o narrador as interpreta. No exemplo de Essa de Queiroz, porque era o Papa de seu Carlinhos, contém uma expressão da personagem Amélia e mostra certa dose de ironia e malícia do narrador. No segundo exemplo, as aspas destacam a insatisfação do narrador com a deselegância e o desprezo do funcionário para com os clientes. O discurso indireto livre fica a meio caminho da subjetividade e da objetividade. Tem muitas funções. Por exemplo, dar verossimilhança a um texto que pretende manifestar pensamentos, desejos, enfim, a vida interior de um personagem. Em síntese, demonstra um envolvimento tal do narrador com a personagem, que as vozes de ambos se misturam, como se eles fossem ou só ou falando de outro modo, como se o narrador tivesse vestido completamente a máscara da personagem, aproximando-a do leitor sem a marca da sua intermediação. Para finalizar, pessoal, veja-se como neste trecho o time do José, de Antônio Alcântara Machado, o narrador, valendo-se do discurso indireto, leva o leitor a partilhar do constrangimento da personagem, simulando estar contaminado por ele. Mas depressa não podia andar, garoava sempre, mas ali o nevoeiro já era tanto felizmente. Decidiu, iria indo no caminho da Lapa, se encontrasse a mulher bem. Se não encontrasse, paciência, não iria procurar, iria para casa, afinal de contas, era mesmo um trouxa. Quando não quis, agora que era difícil queria. Laranja da China, novelas paulistanas, né? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui uma série de informações a respeito dos discursos, né? Discurso indireto que analisa a expressão, o discurso indireto que analisa o conteúdo e o discurso indireto livre, né? Então, pessoal, foi essa a colaboração de hoje. Eu sei que o conteúdo é extenso, mas aí pode voltar ao vídeo e ver com tranquilidade. Um abraço.